Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Educandos Online. E hoje você vai ver 5 ideias da filosofia moral de Sócrates. E essas 5 ideias podem mudar a tua vida, o teu jeito de ver a vida. E a primeira ideia é essa: o homem é sua alma. E a alma para Sócrates é a nossa razão, é a sede da nossa atividade pensante. É o eu consciente, ou seja, a nossa consciência, a nossa personalidade intelectual e moral. E se o homem é a sua alma, quando nós falamos de cuidar de si mesmo, o homem deve cuidar da própria alma. Mais do que do corpo, porque ele é a sua alma. E ensinar os homens a cuidarem da própria alma é a maior tarefa, a tarefa mais sublime, mais suprema que qualquer educador tem, já que a alma é o homem. O homem se caracteriza por ela. Então, o corpo é menos importante. Nós vemos muitas pessoas preocupadas hoje só em cuidar do corpo. Aí Sócrates diz: olha, é importante cuidar da alma. A alma, o homem é a sua própria alma. O corpo, ele acaba sendo para Sócrates como o instrumento que a alma utiliza. A alma se serve do corpo, mas a alma é que é o próprio homem, a psique, a nossa inteligência. Por isso que o homem deve sempre conhecer a si mesmo, buscar conhecer a própria alma. Assim, a moral dele, nós podemos dizer que é uma moral fundada sobre a alma. Tá? Ela é fundamentada a partir dessa ideia de que o homem, antes de mais nada, ele é alma. Ou seja, consciência, razão, eu pensante. Intelectualismo ético, ou para alguns, né, superracionalismo. Se virtude é ciência, temos uma só virtude, que é fundamento de todas as outras e ninguém pode pecar voluntariamente, mas o faz por ignorar o bem. Ou seja, o Sócrates entendia que a virtude, né, que no grego também é conhecida como areté, aquilo que faz a coisa ser o que ela é, que faz ela se tornar o mais perfeita possível. Essa virtude, ela é o próprio conhecimento, a própria ciência. Assim como o vício vai ser a própria ignorância. Então, essa virtude que é a ciência, ela é a unidade de todas as outras virtudes, ela dá sentido a todas as outras. E, ao mesmo tempo, o homem que conhece o bem, ele não pode agir contrário ao bem. Então, Sócrates acreditava o quê? Que se eu sei o que é bem, se a minha razão sabe o que é o bem, eu jamais poderei agir de modo contrário. Por isso que a gente chama de intelectualismo ético, de racionalismo, ética racionalista. Porque ele acreditava o quê? Que era suficiente eu saber o que é certo para que eu possa colocar em prática o que é certo. E na hora que eu fizer algo errado, eu não faço voluntariamente, eu faço pensando que eu vou atingir um bem, pensando que eu estou fazendo certo. Ou seja, quando eu ajo de maneira incorreta, errada, eu estou ignorando o bem. Eu pensei que estava fazendo algo de maneira correta, que estava atingindo um bem, mas eu me enganei. Então não é algo voluntário, o erro não seria voluntário, porque se eu conheço o que é o bem, eu vou necessariamente praticar. E aí Sócrates, ele esquece de uma outra dimensão do ser humano, de uma outra parte da alma do ser humano, que é a própria vontade. Ele considera apenas a inteligência, apenas a razão, e esquece que o homem também é um ser de vontade, e que essa vontade pode interferir na prática do bem. E quanto à liberdade? Liberdade interior, autodomínio. O Sócrates vai entender a liberdade como autodomínio. Aquele que é livre realmente é aquele que tem controle,
que tem controle sobre si mesmo. O autodomínio é você ter o domínio da sua própria racionalidade sobre a própria animalidade, ou seja, tornando a alma senhora do corpo e dos instintos ligados ao corpo. E isso é a liberdade para Sócrates. É você controlar os teus próprios instintos. O verdadeiro homem livre é aquele que sabe dominar seus instintos. O verdadeiro homem escravo é aquele que, não sabendo dominar seus instintos, torna-se vítima deles. Esse é o homem escravo. Então, ser livre é você dominar seus próprios instintos, é a tua razão direcionar a tua vida e não os teus desejos, os teus apelos, as tuas paixões, os teus prazeres. Não, é a razão quem deve direcionar, é a razão quem deve dizer por onde ir. Por isso que o herói não é mais aquele que vence um inimigo exterior, mas é aquele que vence os inimigos interiores. Aqueles que estão lá na sua alma, que procuram controlar a sua alma. Esse é o verdadeiro herói, aquele que domina a si mesmo, que domina os instintos que estão tentando controlar a sua vida. Então essa é a outra ideia de Sócrates para nós. E a felicidade tem a ver com a ordem interior, com a virtude. E a felicidade, para Sócrates, ela não pode vir das coisas exteriores, do corpo, mas ela vem somente da alma. Porque só a alma é a essência do próprio homem. E a alma é feliz quando ela é ordenada, ou seja, quando ela é virtuosa. Então, a virtude, todo homem virtuoso, na visão do Sócrates, é um homem feliz, porque o seu eu interior está ordenado. A sua alma está ordenada. Então, um homem virtuoso, ele diz assim, ó, para mim, quem é virtuoso, seja homem ou mulher, é feliz, ao passo que o injusto e malvado é infeliz. Ele diz também, não pode sofrer nenhum mal, nem na vida, nem na morte. Por que não pode sofrer nenhum mal, nem na vida, nem na morte, uma pessoa virtuosa? Nem na vida, porque os outros podem danificar-lhe os haveres ou o corpo, mas não arruinar-lhe a harmonia interior e a ordem da alma. Nem na morte, porque se existe um além, o virtuoso será premiado. Se não existe, ele já viveu bem no aquém, e o além é como um ser no nada. Então veja, Sócrates acredita o quê? Que o homem virtuoso, ele é feliz e nada pode tirar essa felicidade dele. Ninguém pode arruinar, porque essa felicidade ela é algo que brota no seu interior, ela vem da ordem do seu interior. Não violência. Essa é outra ideia muito boa para nós nos dias de hoje refletirmos e colocarmos em prática. Vencer é convencer, é persuasão. A verdadeira arma de que o homem dispõe é a sua razão. E, portanto, gente, a persuasão. Se fazendo uso da própria razão, o homem ele não consegue alcançar os seus objetivos com a persuasão, então ele deve, na visão do Sócrates, ele deve se conformar. Porque, como tal, a violência é coisa ímpia, ou seja, a violência não é virtuosa. Então, esse homem, se ele não consegue convencer, persuadir através da sua razão, é melhor que ele se conforme com a situação do que ele agir com violência. E aí tem um trecho que Platão nos fala sobre essa ideia de Sócrates, em que ele diz assim: não se deve desertar, nem retirar-se, nem abandonar o posto, mas sim na guerra, no tribunal e em qualquer lugar é preciso fazer aquilo que a pátria e a cidade ordenam, ou então persuadi-las em que consiste a justiça, ao passo que fazer uso da violência é coisa ímpia. Então, o homem deve usar a razão para persuadir, procurar convencer da verdade. Mas uma vez que ele não consiga, ele não deve se utilizar de violência e deve conformar-se
ao que aconteceu, no caso, se submeter às leis, mesmo que às vezes as leis lhe pareçam injustas, como o próprio Sócrates vai fazer ao aceitar a sua condenação à morte. Teologia. O que Sócrates pensava sobre Deus? Você já se perguntou sobre isso? Já ouviu algo sobre Deus em Sócrates? Sócrates entendia Deus como uma inteligência ordenadora. Ele acreditava que existe uma inteligência que ordenou tudo que existe. Então, se existe o homem e o homem ele tem órgãos que funcionam e que funcionam perfeitamente, os sistemas do nosso corpo estão funcionando ordenadamente. Então, isso não pode ser obra do acaso, é necessário que haja uma inteligência que planejou tudo isso. Tudo está ordenado, então alguém ordenou. Então existe um artífice, alguém que criou, que ordenou. Então Deus é essa inteligência ordenadora. E mais ainda, além de criar tudo como se vê, o Sócrates vai dizer: olha, o homem é diferente dos outros seres. O homem tem inteligência, o homem tem alma. Então, o artífice divino, ele cuidou do homem de modo inteiramente particular, de um jeito diferente. Então, isso não é obra do acaso. Essa inteligência ordenadora, ela criou, ela ordenou para que fosse desse jeito. E, por fim, o Sócrates também vai dizer que essa inteligência, que conhece todas as coisas sem exceção, é atividade ordenadora e é também providência. É uma providência que se ocupa do mundo e dos homens em geral, como também do homem virtuoso em particular. E para a mentalidade, né, do antiga, o semelhante tem comunhão com o semelhante, razão pela qual Deus teria comunhão estrutural com o bom. Mas não do homem individualmente enquanto tal, e menos ainda do homem mau. Deus se ocupa de todos os homens, Deus cuida de tudo, de todo mundo, mas ele tem uma maior proximidade com o seu semelhante, ou seja, com aquele homem que é virtuoso, com aquele homem que é bom. Essa é a ideia de Sócrates sobre Deus, né? Deus existe porque ao olhar para o mundo, ao olhar para o homem, nós não temos como considerar que isso é obra do acaso. Precisa existir uma inteligência que organizou, que ordenou, que fez isso acontecer desse jeito. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir um pouco mais sobre o ser humano, sobre você mesmo, sobre aquilo que deve ser o norte da sua vida. Espero também que ele te faça olhar para a vida de um modo novo, com um olhar diferente. E nós teremos novos vídeos sobre Sócrates também. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.